Marianne Bacheier, o disparo que chocou a Alemanha e questionou os limites da justiça. Em 6 de março de 1981, a Alemanha Ocidental parou diante de uma cena que parecia saída de um filme, mas era trágica e real. Dentro de um tribunal na cidade de Lübeck, uma mulher de 31 anos sacou uma pistola e abriu fogo contra o homem acusado de assassinar sua filha. O nome dela era Marianne Bacheier, e seu gesto se tornaria um dos episódios mais emblemáticos da história judicial e moral do país. O crime que antecedeu a tragédia. 2 anos antes, em 1979, Marianne vivia uma vida comum em Lübeck, no norte da Alemanha, com sua filha Anna, de apenas 7 anos. A menina era conhecida por seu espírito alegre e independente. No dia 5 de maio daquele ano, após uma discussão com a mãe, Anna saiu de casa sozinha para ir à escola, e nunca mais voltou. Horas depois, seu corpo foi encontrado. Ela havia sido sequestrada, estuprada e assassinada por Klaus Grabowski, um homem de 35 anos com um histórico de crimes sexuais contra menores. Grabowski, que havia passado por tratamento de castração química, convivia com 2 gatas que, segundo investigações, ele usava para atrair crianças. O crime causou comoção em toda a Alemanha, não apenas pela brutalidade, mas também porque o criminoso era um reincidente que havia sido libertado apesar de representar perigo evidente. O julgamento e a revolta de uma mãe. O julgamento de Grabowski começou em 1981, 2 anos após o crime. Durante o processo, detalhes perturbadores vieram à tona. O assassino teria confessado que matou Anna por medo de que ela revelasse seu paradeiro à polícia, após tê-la mantido em cativeiro. Marianne, devastada e inconformada, comparecia diariamente às audiências. A cada sessão, ouvia os advogados e psiquiatras discutirem friamente sobre o passado e o estado mental do homem que havia tirado a vida de sua filha. Para ela, aquele tribunal parecia um palco de injustiça. Foi então que, em um momento inesperado, a dor se transformou em impulso. O dia do disparo. Na manhã de 6 de março de 1981, Marianne entrou no tribunal com uma pistola calibre .22 escondida em sua bolsa. Quando Grabowski foi conduzido à sala e a audiência começou, ela levantou-se calmamente, sacou a arma e disparou 7 vezes. 6 tiros acertaram o acusado, que morreu instantaneamente diante de juízes, advogados e jornalistas. A sala mergulhou em pânico. Marianne não tentou fugir. Sentou-se e esperou ser detida. Ele merecia morrer, teria dito pouco depois aos policiais. A Alemanha dividida. O caso imediatamente dividiu o país. Parte da população via em Marianne uma mulher movida por uma dor insuportável, uma mãe que fez o que muitos, no íntimo, acreditavam ser justo. Outros a viam como alguém que cruzou uma linha perigosa, substituindo o Estado e a justiça pela vingança pessoal. A imprensa alemã, e posteriormente a internacional, mergulhou no debate ético. O gesto de Marianne reabriu discussões sobre os limites da justiça, a função das penas e o direito à vingança. Programas de televisão, jornais e intelectuais se perguntavam: o que faríamos no lugar dela? O julgamento de Marianne Bacheier. Seu julgamento ocorreu em 1983 e foi acompanhado por intensa cobertura midiática. Marianne foi acusada de homicídio doloso, mas seus advogados argumentaram que ela agira sob forte perturbação emocional. O tribunal acabou a condenando por homicídio culposo, sem intenção de matar, mas assumindo o risco, impondo uma pena de 6 anos de prisão, reduzida para 3 anos após apelação. Ela cumpriu parte da pena e foi libertada antes do tempo, em virtude de bom comportamento. Depois dos tiros, a vida após o escândalo. Após sair da prisão, Marianne viveu um longo período de reclusão e evitou a imprensa. Anos depois, participou de documentários e entrevistas, refletindo sobre o que havia feito. Em uma delas, admitiu: naquele momento, eu não pensei. Eu só sentia dor. Nos anos 1990, ela foi diagnosticada com câncer. Em 1995, poucos meses antes de morrer, concordou em gravar um documentário sobre sua vida e o caso que a tornará famosa. Marianne Bacheier morreu aos 46 anos, em 17 de setembro de 1996, em sua cidade natal. Um símbolo e uma ferida aberta. Décadas depois,
O caso de Marianne Bacheyer continua a ser estudado em cursos de direito, psicologia e ética. Para muitos, ela representa o retrato extremo da dor de uma mãe diante de um sistema judicial que parece falhar. Para outros, é o exemplo trágico de como a justiça não pode ser substituída pelo desejo de vingança, sob pena de mergulhar a sociedade no caos. Independentemente da interpretação, uma coisa é certa: naquele tribunal de Lubeck, em 1981, não foi apenas um homem que morreu. Morreu também a confiança de uma mulher e, de certa forma, de um país, na capacidade da justiça de curar as feridas mais profundas. Marianne testemunhou no tribunal que não tinha intenção de matar e que atirou sem pensar, no calor do momento, sem jamais ter treinado tiro, conforme apurou a DW. O caso atraiu imensa atenção do público. Muitos culparam o sistema judiciário alemão pelo crime, por ter permitido que um homem que já havia abusado de duas meninas restaurasse seu desejo sexual com hormônios. Alguns acusaram Marianne de negligenciar Ana e duvidavam que ela estivesse realmente de luto. Outros ainda expressaram abertamente sua simpatia pelo ato de vingança. Anos após o crime, há muitos sinais de que Marianne teria planejado sua vingança contra o assassino da filha, ao contrário do que ela alegou em seu julgamento. Em 1995, ela mesma explicou durante uma entrevista para a emissora alemã ARD que havia atirado no suposto assassino de sua filha após muito tempo de consideração. Seu objetivo era que ele pagasse pelo crime e parasse de espalhar mentiras sobre Ana. Esse foi o caso de Marianne Bacheyer. Deixe seu like e se inscreva no canal.